Eu sempre fui uma pessoa reativa. E você me desculpa aqui se eu tô sendo metida, mas tenho certeza que você também. Porque a gente passou a vida inteira procurando na opinião dos outros a imagem que a gente tem de nós mesmos. Todo mundo que chega a um burnout faz isso. E tá tudo bem, não é demérito nenhum. É só um jeito que a gente funciona. E quanto mais importância a gente dá à opinião dos outros, mais reativo a gente é. A gente responde, a gente fica irritado, fica com raiva, xinga, dá barraco, dá patada, explode, faz cena, trata mal, debocha, se arrepende, fica com culpa, tenta se justificar, fica com vergonha e faz de novo e de novo e de novo. Eu sempre fui essa pessoa que reage ao que os outros estão falando de mim, ao que os outros estão pensando de mim, porque de acordo com a cara que eu fazia, que eu via a pessoa reagir ao que eu estava falando ou ao que eu estava fazendo, eu já tirava ali a minha conclusão se ela estava me achando bacana ou não, e se não tivesse me achando bacana, eu reagia, porque eu precisava que todo mundo me achasse bacana, para que eu me convencesse de que eu sou bacana. Eu não tinha recursos próprios para entender quem eu era sem ser me vendo pelo espelho dos outros, sem ser me vendo pelo espelho do julgamento dos outros. E é isso que faz a gente ser reativo. A gente precisa que as pessoas correspondam à imagem que a gente tem de nós mesmos. E semana passada eu pude perceber como isso vem mudando, como isso já mudou muito. Porque através de mensagens num dia, teve uma pessoa que estava sendo muito incompetente em entender uma situação e achar um jeito de resolver aquilo, sendo esse o trabalho dela, e ela tentou passar para mim a culpa de não estar, daquilo não estar dando certo. Então ela quis passar para mim a culpa pela incompetência dela. Ela não estava conseguindo aceitar que ela estava muito atrapalhada na ansiedade dela e não conseguindo resolver aquilo. Então ela estava tentando me convencer que eu que não estava fazendo as coisas que eu não sei nem quais seriam da forma correta. Só que no dia seguinte das mensagens eu iria encontrar essa pessoa pessoalmente. Tempos atrás, o que aconteceria? A conversa eu já chegaria com uma pedra em cada mão. Já chegaria sarcástica, já chegaria irônica, já chegaria num tom acima, mais agressiva, acusatória, já chegaria querendo que a pessoa de alguma forma percebesse que ela era uma bosta e eu era incrível, porque eu precisava convencer a pessoa de que eu era incrível para eu achar que eu era incrível. E o que aconteceu na realidade? Aconteceu que no dia desse encontro presencial, eu estava super tranquila, eu não estava pensando nisso, eu não estava remoendo, não estava ocupando minha cabeça com isso, não estava irritada. Cheguei lá numa boa, inclusive fui super fofa com a moça, eu fiz brincadeira, a gente deu risada e por causa dessa leveza, porque ela estava na defensiva e talvez por ter quebrado essa expectativa dela com essa leveza da conversa, simplesmente o que tinha que ser resolvido, que estava entalado fazia 3 semanas, foi resolvido da melhor forma. Saí me achando muito adulta, mas é engraçado que eu saí um pouco desconfortável, porque isso é tão fora do meu padrão, isso é tão fora das situações que eu sempre vivi na minha vida, que eu precisei de uns segundos para me organizar e entender que eu fiz tudo da maneira que eu acho correta, da maneira que é melhor para mim. E que estava desconfortável e estava estranho simplesmente porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu sempre chegava sendo reativa. Como essa mudança aconteceu? Com a terapia. Muita terapia e com um monte de coisa que eu venho estudando e que eu divido com vocês aqui e lá no Instagram todos os dias. E também, e acho até que nesse caso principalmente com o Ho'oponopono. Eu sempre achei o Ho'oponopono uma imensa bobagem e aí do nada, faz um tempo, eu resolvi me aprofundar mais, conhecer mais, ler sobre isso, pesquisar e experimentar. E eu queria deixar como sugestão aqui para você que você coloque o Ho'oponopono como uma prática diária na sua vida.
Aliás, se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre isso, me falem aqui nos comentários. Mas aqui no destaque dos stories, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, é em vídeo. Porque aqui nos destaques dos stories eu fiz uma série de dias falando o básico do básico do Ho'oponopono, do que eu aprendi, do que eu sei até agora e do que eu coloquei em prática na minha vida até então. Tá no destaque dos stories, quem estiver vendo no YouTube ou ouvindo no Spotify, destaque dos stories do Instagram. Então, não subestime o poder nem das terapias holísticas e muito menos da psicoterapia. Às vezes a gente acha que não está avançando, mas tem sempre um acontecimento, um momento que dá um clique e você fala, nossa, gente, eu mudei muito nisso. A ponto, inclusive, de ficar até estranho como foi pra mim e a gente precisar se organizar pra falar, não, tá estranho porque eu sempre fiz errado e agora eu fiz certo. Isso é amadurecimento. É isso que faz a gente se curar de um burnout. Porque a gente para de gerar estresse pro nosso corpo.